falar bem do seu trabalho e saber vender uma coisa que você tem orgulho, eu tenho um puta orgulho do coletivo, da Ideia Fixa, da Monstro, da Betolab, dos meus funcionários, do que a gente criou. Não é demagogia, não me emociona à toa. Porque é uma conquista, a gente mora no Brasil, você não tem nenhum privilégio, é de fuder. Se você não tem grana, você tá fudido, você tem que correr atrás. A gente vive num país que acho que por toda a desigualdade social, essa coisa getulista, de tudo você precisa do governo, etc., faz com que a gente, para abrir empresa, seja muito complicado. E a gente aprendeu isso tudo na raça. Quando a gente abriu, talvez tenha dado certo por isso, o dinheiro não era o nosso foco principal, era realizar um sonho e criar design de verdade para qualquer público. A gente não entendia essa coisa elitizada do design. Quando a gente entrou, a gente não entendia o papel da DG, porque para mim era muito elitizado. A gente não tinha acesso. Não tinha acesso às agências, não tinha acesso aos clientes. Então, como fazer um design de qualidade e ter acesso a isso? Então, esse era o nosso sonho. E aí, quando a gente começou, a gente até hoje não enxerga trabalho, nem tipo de cliente, nem tamanho de cliente. Mas a gente foi criando um ambiente de trabalho em que a gente acreditava, que era todo mundo horizontal, as pessoas poderem ter acesso a gente, a troca ser infinita, um ambiente em que a gente pudesse ter um almoço de verdade e não tivesse que ficar contando moeda para comer no quilo da esquina, tudo isso, qualidade de vida. Como levar a qualidade de vida e ter uma empresa e ganhar dinheiro, tudo junto. Dá certo? Dá. E hoje a gente entende que a gente é vencedor porque a gente consegue fazer o que a gente gosta, viver do nosso trabalho e chegar em pessoas que antes a gente nunca imaginou que ia chegar. E assim, a gente sente que os funcionários sentem isso. Essa história do cachorro não foi programada para deixar o ambiente de trabalho mais agradável, não. Foi porque minha mãe nunca deixou ter cachorro. E quando a gente veio para essa casa, eu falei, vou ter um cachorro e vocês vão ter que aguentar. Tomei bronca dos meus sócios, como é que você traz um cachorro sem comunicar aos outros sócios. E aí foi tão legal que deu certo, como tudo foi assim, da abertura do CNPJ até isso. A gente testa, dá certo, continua, não dá, corrige a rota. Não tem outra maneira, porque a tua experiência é legal, mas ela pode ser totalmente diferente da minha. Então não adianta cagar uma regra e dizer, olha, quando você abrir a empresa, faça tal coisa. Legal. Agora, numa área que nem a nossa, abrir um estúdio de design focado em criação, sendo que as publicidades ganham dinheiro efetivamente com mídia, por exemplo, por que eu tô tirando justamente o departamento que me enche o cu de dinheiro? Então, todo mundo dentro da empresa tem que falar mesmo, tem que ter o mesmo discurso, todo mundo tem que entender. Na verdade, o coletivo hoje se dividiu entre Monstro, Coletivo e Betolab por uma questão de serviço, né? Então, a Monstro é conteúdo, todo tipo de conteúdo, roteiro, mídias sociais, enfim. O coletivo é só a parte que sempre foi, que é o CDNA, que é imagem, design, projeto, identidade visual, branding. E a Betolab é uma empresa de tecnologia, a gente não quer uma empresa que faz site. Até isso mudou, porque antes era assim, eu quero uma empresa que me entregue tudo. Então vocês são web designers? Gente, não, para de querer botar nome. A gente entrega a solução, a gente entrega design, é projeto. Então, quando a gente dividiu, foi para o mercado entender melhor o que a gente fazia. E foi também para que a gente criasse uns segmentos que uma empresa conseguisse usar da outra, né? E isso também foi acontecendo de acordo com o que a gente foi percebendo que estava crescendo e que o coletivo não faz conteúdo. Somos designers. Então, assim, a gente queria deixar as coisas mais claras para poder vender um serviço de qualidade para o cliente. E é isso que está acontecendo agora. O mais difícil, que é uma briga diária, é fazer que o de dentro funcione para fora. Então, aqui dentro, a gente tem que fazer que todo mundo entenda o que a gente está fazendo. É muito importante isso. Então, como fazer uma empresa se desdobrar e ter 30 pessoas hoje, quase 40, e ainda ter o mesmo pensamento que a gente tinha naquela época. Óbvio, atualizado para as demandas de hoje, mas a excelência na qualidade, não importa o valor do job, se é pequeno, se é médio, se é grande, a gente vai entregar um puta trabalho bom, a gente vai fazer um trabalho útil para o cliente. Porque até hoje a gente se frustra, se a gente não consegue atingir esse resultado, a gente fica mal, literalmente, não é um CNPJ, entendeu? A gente se sente mal. Esse é outro problema de serviço, a hora custa, ninguém quer pagar porque é intangível, é muito difícil para o cara entender. Essa questão da tecnologia tem uma revolução nossa, de tanto de estratégia quanto desafio mesmo. A gente não queria mais fazer trabalho só de insight, não desmerecendo, mas é um trabalho que é muito cansativo, depende muito do cliente, é um trabalho a 4 mãos. Nosso trabalho é pensar no projeto, na experiência do usuário, e aí entra o cliente com o quê? O briefing, o material que vai dentro do site, o conteúdo do cliente. Quando você fala isso, ferrou, porque o cliente acha que você, quando você fala, vou fazer um site pra você vai fazer tudo. Não é, por exemplo, eu construo a tua casa, mas você vai morar lá dentro, não vai? Você tem que trazer seus móveis, eu não vou te entregar tudo pronto. E o cliente não entende isso, e a gente se desgastou demais
Não é um trabalho pra gente que rendia, a gente não criava uma equipe de programação que dava lucro com isso. E o meu sócio, Fábio, também fez design, ele era muito frustrado com ele, falou, tanta coisa foda acontecendo no mundo, eu vou ficar fazendo site pra sempre. E aí começou uma revolução, a gente passou 2 anos investindo no Battle Lab, fazendo game, fazendo muita coisa de graça pra mostrar pros caras, a gente tem essa capacidade. Aqui no Brasil a gente tem que fazer muito isso. O gringo no início me contratou, o cara me ligou, viu o nosso traço, achou legal, confiou, fez o trabalho. Aqui quantos sites você tem no seu portfólio? Quantas vezes você já fez marcas pro segmento de... Velho, olha o trabalho todo, não é bom? Eu posso fazer uma metalúrgica como eu posso fazer um trabalho para uma gastronomia, não tem diferença, eu sou designer. Eu pego o briefing e faço o trabalho. O que eu tenho é o conceito contemporâneo, mais atual, eu tenho o meu estilo de trabalho, mas assim, eu posso fazer qualquer trabalho relacionado a design. Tecnologia também, a gente entende do negócio, deixa a gente propor. Existe a questão de confiança também, né? Porque se eu contrato, por exemplo, se eu vou pintar uma parede aqui, eu preciso de um pintor bom, eu não vou pegar o pincel e falar, pinta assim, tá? Não, com design isso acontece toda hora. Eu mexo no layout, não, aumenta o meu logo. Não, a gente colocou, tá proporcional, a gente tem, aumenta um pouco é uma coisa, agora põe estourado na cara, não vai ficar bom. O cara tem que confiar, de como tratou por quê? Essa falta de respeito com a nossa área é assim, às vezes até um pouco passional, porque como eu faço criação há muito tempo e faço muito atendimento, às vezes eu tenho que falar, não, você me contratou pra eu fazer. E eu tinha muito medo no começo, hoje eu chego e falo, que é muito melhor, primeiro que é libertador, sabe? Sem ser grosseira, mas é libertador. E segundo que o cara olha e te fala, sinto confiança, essa pessoa sabe o que ela tá falando. Porque precisa se impor. Porque é impressionante como o desconhecimento da área prejudica os trabalhos.